amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aí à nossa playlist sobre o ensino da contabilidade. E nós estávamos falando das competências que o professor precisa ter, né? Afinal de contas, como o professor pode se preparar para atingir os seus objetivos, que é uma docência com profissionalidade, né? Vamos ver? Olha aí, as competências do professor. Então, primeiro, a primeira pergunta que nós temos que responder, afinal de contas, qual é o papel do professor na relação de ensino-aprendizagem? Nós sabemos que existe uma relação de ensino-aprendizagem. Quem é o professor? Então, eu queria fazer uma reflexão antes da gente seguir ali com a resposta da pergunta. Vou pegar aqui para a área contábil, sempre puxando para a área contábil. No nosso costume, como eu disse no primeiro vídeo, o professor é o sujeito ativo. Não é isso? Ele vai para a sala de aula, começa a sua aula e começa a falar, e começa a falar, e falar, e falar, e falar. Muito bem. E o aluno fica lá ouvindo. Então, nesse momento em que nós temos professor falando e aluno ouvindo, estão claros os papéis. Aluno, sujeito passivo, fica quietinho ouvindo, e o professor, sujeito ativo, aquele que fala, é o mestre. Ocorre que, como nós vimos e falamos no vídeo anterior, isso não funciona mais. Pode até ter funcionado em algum momento, mas há muito tempo que já não funciona, não atinge a eficácia necessária para a docência e pode comprometer a aprendizagem. Então, qual é o papel do professor, afinal? É exatamente o contrário do que eu falei. O professor, na verdade, ele é um mediador pedagógico. Quer dizer, o papel dele é fazer a mediação pedagógica, é fazer a ponte entre o aluno e o conhecimento. Agora, eu queria aqui deixar essa situação bem exposta. Significa dizer que o professor tem que se colocar num papel de sujeito passivo e deixar o aluno ser o sujeito ativo, o aluno ser o protagonista da relação de ensino e aprendizagem. Nós vamos falar também do papel do aluno em vídeos apropriados, mas é preciso estar aberto a esse novo, pelo menos para nós aí do universo contábil, né? Eu, professor, eu conduzo o aluno, ajudo ele no seu caminho para o conhecimento. Então, eu sou um mediador pedagógico. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é mediação pedagógica? E aí eu pego aqui uma frase do professor Mazeto, que nos explica o que é uma mediação pedagógica. Olha só, é uma atitude e um comportamento do professor colocando-se como um facilitador, incentivador ou até mesmo motivador da aprendizagem. É ele quem facilita, incentiva, motiva o aluno a aprender. É uma ponte entre o aprendiz e a sua aprendizagem. Acho isso muito importante e que tem que ficar muito claro aqui. Esse é o papel. Isso é mediação pedagógica. Então, que atitudes e que comportamentos o professor tem que ter? O primeiro é ser um profissional da educação. E aí eu quero fazer uma pausa aqui novamente e lembrar o primeiro vídeo que eu gravei, o anterior a este, a parte 1, de que competências o professor precisa. Foi isso que eu quis dizer naquele vídeo. Nós que saímos das nossas empresas de contabilidade ou que saímos do mercado da contabilidade e fomos para uma sala de aula, precisamos compreender que não basta. É importante a nossa vivência, sem dúvida. É importante o nosso conhecimento técnico, sem dúvida. Mas isso não basta.
é preciso que eu seja um profissional da educação. Então, o que é ser um profissional da educação? É justamente eu conhecer sobre educação, sobre pedagogia, sobre andragogia, que nós já vamos falar também aqui, para que eu possa desenvolver a minha atividade docente de uma forma exitosa. Outra questão da mediação pedagógica, então, primeiro é eu ser um profissional da educação. Segundo, é eu ter uma parceria e uma corresponsabilidade com o aluno. Então, eu tenho que entender, né, que eu e o aluno somos corresponsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. Somos parceiros. E, portanto, precisamos construir uma relação entre adultos. Quando nós falamos em pedagogia, né, são técnicas e tal ligadas ao ensino, à educação. Diz, então, que quando nós falamos do ensino de adultos, estamos falando de andragogia. A relação entre adultos é diferente da relação de professor e criança, por exemplo, adolescente e etc. Então, é preciso que o professor universitário ele entenda que ele é um facilitador, que ele é um parceiro do aluno, que ele e o aluno são corresponsáveis pelo processo de ensino. Então, ele precisa desenvolver uma relação de adulto, de respeito com o aluno. Muitas vezes nós vemos o professor universitário tratando o aluno universitário como criança, punindo, etc. e tal. Não estou dizendo que o aluno do ensino universitário não tem que seguir regras. Claro que sim. Mas há que haver um cuidado nessa relação, porque ela precisa ser construída. E ela se constrói a partir de respeito, a partir de um clima positivo, a partir de confiança. Muito bem. Essa relação, essa mediação pedagógica, ela tem algumas características. A primeira delas aí é trocar experiências, quer dizer, professor e aluno têm que trocar experiências de forma constante. É importante que o aluno também, né, traga a sua vivência, traga as suas, o seu meio, as suas questões para debater, para expor em aula, né? E o professor também traz as suas experiências e aí estabelece-se uma troca. Outro ponto é o diálogo permanentemente, quer dizer, tem que ter diálogo constante entre aluno e professor. Outro ponto, debate de dúvidas, de questões ou de problemas. Então, debater dúvidas, questões e problemas é fundamental nessa relação de mediação pedagógica. Apresentar perguntas orientadoras, quer dizer, tentar trazer para o aluno questões que o orientem. O professor tem que garantir a dinâmica do processo de aprendizagem. Veja, ambos são corresponsáveis, mas é o professor que garante que essa dinâmica funcione. Portanto, ele organiza. Outro papel do professor é auxiliar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento. Propor situações, problemas e desafios. E desencadear e incentivar reflexões. É quando você e o aluno chegam a um ponto de diálogo, a um ponto de debate que eu considero fundamental. Vamos pensar juntos. Será que isso é desse jeito mesmo? Nós podemos achar uma solução diferente?
esse estímulo e essa interação é fundamental numa relação de mediação pedagógica. E o professor é responsável por ela. Trazer, por exemplo, um problema real para que os alunos sejam desafiados a resolver e dessa maneira estão aprendendo, fundamental. Criar um intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real em que nos encontramos nos mais diferentes aspectos. É muito importante isso, quer dizer, nós relacionarmos o que o aluno está aprendendo com o que acontece lá fora. O que acontece nas empresas, no caso de contabilidade, o que acontece na sociedade, por que as normas são estabelecidas, de que forma, e de repente fazer esse intercâmbio com a própria sociedade. Existem tantos projetos em cursos, que ajudam a comunidade com várias questões. Por exemplo, na área contábil, vamos fazer o projeto de imposto de renda solidário, fazer imposto de renda para quem não tem como pagar, desenvolver núcleos de atendimento fiscal em parceria com a Receita Federal, não é? Eu tenho que colocar o aluno em contato com esse mundo lá de fora. Colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conhecimentos. Quer dizer, o professor vai ajudar a mostrar para o aluno, olha, isso aqui que você está aprendendo agora se conecta com isso aqui que você aprendeu. Fundamental. E aqui também podemos falar de novo da interdisciplinaridade. Colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais e conflituosas. Mostrar para ele o papel ético do profissional da contabilidade. Mostrar para ele a forma de agir, de conduzir, trazendo casos reais da sociedade. Em algumas situações, colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade e validade das informações obtidas. Cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para a aprendizagem, não seja comandado pelas novas tecnologias. Quer dizer, usar a tecnologia como sua ferramenta e não dizer aí, por exemplo, agora estamos escutando dizer que a contabilidade vai acabar por conta das tecnologias, dos robôs e tudo mais, e a gente sabe que não vai, não é? Colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimento, seja por intermédio de meios convencionais, seja por novas tecnologias. Se comunicar, outra vez, ponto importante. Bom, eu queria encerrar essa segunda parte deste conteúdo sobre as competências que o professor precisa, e depois nós vamos continuar, nós teremos ainda mais outros vídeos sobre isso. Eu queria deixar aqui a base do que eu uso como referências bibliográficas. Então, 2 livros aí do professor Marcos Mazeto. O primeiro, O Professor na Hora da Verdade, que vocês já estavam conhecendo nos outros vídeos que eu fiz. E aqui eu queria apresentar um novo, é o Trilhas Abertas na Universidade. O Trilhas Abertas na Universidade é um livro bastante interessante, porque ele traz as questões de inovações curriculares, tá? Inovações curriculares, pesquisas que o professor Marcos conduziu ao longo dos anos e também a formação de professores. Então, é um livro fundamental para você que quer conhecer esse mundo novo, de ser um profissional do ensino. Vale a pena a leitura. Nós voltamos então para mais um vídeo sobre esse tema. Continue aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e se você está gostando, deixa um like aí. Até mais.